Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. Hoje eu entrevisto o ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Marco Bertaioli, filho de Mogi das Cruzes. Bertaioli, obrigado por ter vindo, viu? Imagino, Wilson, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, Política Real, e poder falar um pouquinho sobre política, sobre relações políticas, sobre administração pública, que é a minha praia nos dias de hoje, né? E parabéns a você por estar conduzindo um podcast hoje tão concorrido e tão prestigiado, com figuras ilustres que já sentaram aqui para conversar com você. Obrigado pelo convite. Eu tenho trazido muitos amigos, a maioria são todos amigos que nós criamos relação. E você também é um... Eu sei o quanto é difícil a agenda de alguém que você acabou de vir de Mogi das Cruzes. Sim, acabei de chegar. Você mora em Mogi, tem base em Mogi. Mas muito obrigado. Bertaioli, começar um pouco pela sua história. Você é comerciante? Foi comerciante? Como que é essa história? Porque você foi presidente da Associação Comercial, fez parte da Federação Comercial antes de ser, inclusive, político, não é? É isso? Exatamente. Wilson, eu me defino de uma forma mais clara como um empreendedor. Beleza. E eu já fiz empreendimentos comerciais, hoje eu tenho alguns empreendimentos empresariais, mas empreendo na vida de uma maneira geral. Eu sou de Mogi das Cruzes, nasci em Mogi, nunca morei em outro lugar na minha vida, adoro a minha cidade. E lá em Mogi das Cruzes, desde muito menino, comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, a minha carteira de trabalho já está assinada. Hoje isso seria proibido, mas naquela época era possível. E aos 16 anos eu já tive ali o meu primeiro negócio, a minha primeira experiência como empreendedor. Você vai até lembrar um fato inusitado, porque naquela época lançou-se os primeiros videogames no Brasil. E o primeiro videogame que chegou era o Atari. Um videogame que era coqueluche, todo mundo tinha. Só que, diferente de hoje, os jogos para o Atari eram cartuchos que você conectava no console do aparelho. E os cartuchos eram muito caros. Então você comprava o videogame, mas cada cartucho era uma fortuna. E cada cartucho era um jogo só. Daí surgiu na época a ideia de alugar os cartuchos de videogame. Então o meu primeiro negócio foi uma locadora de cartuchos de videogame para o Atari. Vendia videogames, enfim. E dali, depois disso, Wilson, escola de informática, porque eu sou formado em análise de sistemas. Naquela época, a programação dos microcomputadores era o BASIC. Então, eu era professor de BASIC. E fluxogramas, análise de sistemas, era a minha primeira formação. Você era chegado em exatas, então. Exatamente. E aí, a minha primeira atividade foi comercial, tendo locadora de filmes, locadora de videogame, uma escola de informática, daí eu tive loja de roupas, loja de material elétrico, loja de calçados, e assim eu fui no começo da profissão do trabalho. E logo aos 22 anos já me transformei lá em presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. 22. 22 anos. Você sabe que essa tua história faz a gente ter um remember da vida, né? Toda sexta-feira vai na locadora, aluga o filme pro final de semana. Exatamente. Vai na quinta-feira, devolve na segunda. E era um prazer, né? Você ficar ali na prateleira, olhando os filmes para escolher. Então eu tive uma locadora. Tentava ir o mais cedo possível para pegar o melhor filme. É isso. Mas desde muito novo, na escola, eu já dizia para os meus amigos e falava para os professores que eu queria ser político e que eu iria ser prefeito de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Mas o que é essa fase de empreendedor, fase privada, ajudou a moldar o Marco Bertaioli, que depois foi candidato em 2016, se eu não me engano, a primeira candidatura a vereador, ficou suplente. Em 96. 1996. O tempo passa. O que ajudou, o que moldou para aquele Marco Bertaioli, que foi candidato a vereador, não ganhou na primeira, mas ganhou na segunda? Na verdade, eu fui presidente da Associação Comercial durante 10 anos, né, intercalados, e essa atividade era muito dinâmica, e isso me projetou na cidade de Mogi das Cruzes, a ponto do prefeito da época, era o Padre Melo, dono da Universidade de Mogi das Cruzes, em 1995, ele me chamou e me perguntou se eu queria ser o secretário municipal de Indústria e Comércio. Isso com 25 anos de idade, 26 anos. E aí eu aceitei o desafio. Então, eu saí da Associação Comercial,
para em 95 e 96 ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da cidade de Mogi das Cruzes, que é uma grande cidade. E na sequência, em 96, por convite do Padre Melo... É a maior cidade do Alto Tietê? É a maior cidade do Alto Tietê. Era e continua sendo. Continua sendo. Por convite do Padre Melo, eu disputei a eleição para vereador em 1996 e fiquei no mandato de 98 a 2000. Em 2000, fui candidato à reeleição, fui reeleito com uma votação expressiva, fui vereador de 2000 a 2004. Em 2004, eu saí candidato a vice-prefeito. O Jundiabe era candidato à reeleição e me convidou para compor a chapa com ele como vice-prefeito. Então, em 2004, vice-prefeito. Em 2006... Você foi vereador uma vez só? 2 mandatos. 2 mandatos. É que, na verdade, no primeiro mandato eu fiquei como suplente, assumi depois de um ano. Se assumiu. Infelizmente, com o falecimento de um vereador. Não assumi, fiquei lá 3 anos, reeleito, mais 4. É que eu tinha visto na sua história que você tinha sido candidato, mas não tinha sido eleito, mas tinha sido vereadores 2 vezes. 2 vezes. E eu não tinha feito a conexão de você ter assumido como... Sim, assumi. Assumiu. E aí eu fui vice-prefeito. Em 2006... o então amigo e deputado federal, prestes a ser prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, me convidou para ser candidato a deputado estadual. Aí eu saí em 2006 candidato a deputado estadual. Era o DEM ainda ou já era PSD? PFL. Era o PFL. PFL saí, e depois virou DEM, né? Aí, em 2008... candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, onde eu fui eleito no primeiro turno. O Kassab era federal? Você fez dobrada com ele ou não? Não cheguei a fazer dobrada com ele, porque... Mas ele era candidato federal, né? Em 2000... Agora tem que fazer as contas aqui. Em 2004, o Kassab foi eleito vice-prefeito do Serra. Aí, verdade. Então, quando eu saí candidato a deputado estadual em 2006, o Kassab já era prefeito de São Paulo. É verdade. E aí, com o apoio dele, eu fiz uma votação bastante significativa e fui para a Assembleia Legislativa. E em 2008, aí eu saio candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, com 53% dos votos, sou eleito no primeiro turno. Em 2012, sou reeleito prefeito de Mogi, e aí um orgulho bastante grande. Na minha reeleição, eu obtive 80,2% dos votos em primeiro turno, que foi uma das maiores votações do país em cidades com o segundo turno. Sucedeu quem? Quem que era o prefeito? Era o Junge? Eu sucedi o Junge, da qual eu era vice-prefeito. Ele saiu, eu fui candidato a prefeito, fui reeleito prefeito. Isso. Você passou basicamente por 2 partidos, né? PMDB... Na verdade, na minha primeira eleição para vereador, eu fui eleito pelo MDB. MDB. Porque o prefeito Padre Melo era presidente do PMDB e me convidou para estar. Mas logo que eu assumi como vereador, eu já migrei para o PFL, que era o partido onde estava o Gilberto Kassab, o Guilherme Afife, e lá nós estamos... Rodrigo Garcia. E lá nós estamos até hoje. Eu nunca mudei de partido. Não mudou, porque mudou de nomenclatura, né? Saí agora do partido, porque eu não posso DEM... mais ter filiação partidária com essa nova função que eu estou de conselheiro. Mas a vida inteira no mesmo grupo político. PFL, Democratas, e saímos para fundar o PSD. Partido político antes tinha uma importância muito grande. Hoje perdeu muito... Foi se perdendo no caminho, né? Tanto é que as pessoas, se você for perguntar, as pessoas não devem nem lembrar de que partido que você é, mas lembra do Marco Bertaioli. E no dia sabe o número porque... a gente faz uma campanha de que as pessoas levem o santinho, levem a colinha, faz e dá uma forçada de mão na TV para as pessoas gravarem o número. Por que os partidos perderam essa representatividade junto à população? Na verdade, eu acho que é o inverso, Wilson. Eu acho que o eleitor ele vota primeiro no candidato e, consequentemente, num partido político. Mas isso está mudando. Porque nós vivemos durante muitos anos numa fragmentação partidária gigantesca. 35 partidos políticos no Brasil. O eleitor nem sabe quais são esses 35 partidos políticos, nem nós que vivemos no meio da política brasileira sabemos. Então, e não existe uma diferença ideológica entre esses partidos. Até porque não existe 35 ideologias partidárias. Por fim, hoje, nós entramos num funil partidário no Brasil. Nós estamos caminhando para 4 partidos no país, 5 partidos no país, o que é altamente positivo. E agora sim, nós começamos a ter uma identidade com a posição ideológica de cada partido.
pela primeira vez. Talvez, desde a época do Arena e do MDB, é que nós não tenhamos uma definição tão clara de quem representa o quê. Naquela época, o MDB era a oposição, o Arena era a situação. Ponto. De lá para cá, com essa pulverização partidária, nós perdemos essa identidade. Hoje, nós caminhamos muito definidamente para ter um partido de direita grande, um partido de esquerda grande, no máximo 2 partidos no centro. Um mais de centro-direita, centro-esquerda, centro, que é o que nós teremos no Brasil a partir agora de 2026. 4 partidos, talvez 5 partidos grandes no país. E aí sim o eleitor terá essa identificação. Você foi eleito em que ano para deputado federal? Eu fui eleito deputado federal em 2018. 18. Eu saí da prefeitura de Mogi das Cruzes em 2016 e em 2018 eu fui eleito deputado federal. Você está quantos mandatos? O segundo mandato. Estaria no segundo eu fui mandato. eleito para o segundo mandato agora em 2022 e agora eu deixo a política partidária, a função de deputado federal, para atender a esse convite de ir para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Essa questão da relação Câmara Federal, Presidência da República, que é uma relação que existe também. Prefeito, Câmara Municipal, governador, Assembleia, nas suas devidas proporções. O presidente hoje não fica muito refém da Câmara? Não deveria ter Acho que a Câmara ajuda a governar, não tem problema, está lá representando o povo. Mas o equilíbrio não está um pouco mais para a Câmara do que para a presidência e deveria ser ao contrário? Olha, é muito definido. Com um cara que muito participou claro, lá, a liderança. O papel das assembleias, seja a Assembleia Municipal, a estadual e a federal. E nas assembleias municipais, você tem claramente ali uma proximidade com a população, uma maior sensibilidade com as necessidades do município e uma interlocução com o prefeito municipal. Agora, existe uma linha tênue, e você tem razão, que separa a contribuição ou a fiscalização que cada assembleia tem que fazer da ingerência no Poder Executivo, que é quem tem a prerrogativa de coordenar a cidade, de executar as políticas públicas. Então, a Câmara Municipal, a Câmara Estadual ou a Federal podem propor políticas públicas de qualidade, alterar as que estão em vigência, alterar as que são propostas, colaborar com o aperfeiçoamento, tendo esse reflexo da sociedade e a percepção de quem faz o quê. Mas a política da execução é do Poder Executivo. A linha tênue é quando o Poder Legislativo passa a executar. A mesma reclamação que o Poder Legislativo faz quando o Poder Judiciário passa a legislar. Então, nós temos linhas tênues que compõem a base da estrutura administrativa. Está todo mundo atravessando essa linha? Justiça, eu acho que Câmara... todo mundo tentando avançar um pouquinho, né? E quando não encontra uma resistência ou um governo que esteja mais fortalecido, acaba avançando nesta participação, né? Então, por exemplo... O Rodrigo Maia fala um negócio para mim uma vez que eu falo para todo mundo. O Rodrigo fala assim, governo que não pauta é pautado. Câmara, quando não pauta, vira pautado. Exato. Aí alguém me fala assim, não, mas tudo bem, mas então a justiça quer dizer que a justiça está pautando? Eu falei, não, a justiça está querendo resolver algo que deveria ter resolvido de outra forma, através da Câmara, através de projeto de lei, através de emenda constitucional, e não aconteceu. Existe uma necessidade da sociedade brasileira de se organizar determinado assunto. Quando o espaço fica aberto, alguém ocupa. Quando essa necessidade é premente, seja de que setor, de que linha nós estejamos falando, e a Câmara não resolve, é claro que isso vai ser feita uma provocação ao Poder Judiciário que acaba dirimindo a dúvida e muitas vezes acaba tendo-se a interpretação desta ingerência no Poder Legislativo. Como eu disse, acaba acontecendo na omissão daqueles que têm que fazer. Portanto, é muito importante nós termos limites entre os poderes que nós temos na esfera democrática, e graças a Deus que somos assim. Agora, você pega, por exemplo, um exemplo prático para nós entendermos esse limite. As emendas ao orçamento do país são muito discutidas. Eu sou um parlamentar que tenho lá direito a X milhões de reais para apresentar de emendas ao orçamento da União.
E é justo que isso ocorra, porque eu represento uma região de um estado, do país, que precisa ter esse atendimento. Agora, Porque você conhece a realidade local. eu conheço a realidade local. Agora, esses recursos, quando no volume que tem hoje no Brasil, que não são nenhum exagero, mas são volumes significativos, eles precisam ter um direcionamento claro de políticas públicas que se complementem. Quando o parlamentar tem a opção de indicar lá 30, 40, 50 milhões de reais por ano para a sua base, precisa ter um encaminhamento do Poder Executivo, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, para que isso seja acompanhado na sua execução lá na ponta com mais proximidade, que é exatamente o papel do Tribunal de Contas da União, o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De todos, você foi vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual e deputado federal. A sua capacidade política e técnica, estamos aqui há 16 minutos, é nítido a sua capacidade de conteúdo, de entendimento e clareza do que você fala. Mas de todos esses cargos, qual que dá mais satisfação? É o executivo? Não, sem dúvida nenhuma. O cargo onde eu mais me realizei como pessoa, como político, é o cargo de prefeito municipal. Eu adorei ser prefeito da minha cidade durante 8 anos. Fiz com muita intensidade, fiz com muita dedicação e aferi resultados que me orgulham até hoje, seja nos aspectos práticos de construções, ou seja, no aspecto de desenvolvimento social, desenvolvimento humano da cidade de Mogi das Cruzes. Então, tenho uma alegria muito grande de ter sido prefeito de Mogi. Bom, diversas campanhas, né? Aqui nós temos um quadro, que eu vou pedir para passar uma vinheta, para dar uma oportunidade de você ir pensando, que muitas vezes as pessoas têm curiosidade, porque ver a campanha, acho que é tudo, né? Ver a foto, acho que é tudo... Tudo lindo. Lindo, tudo 100%, lindo. né? E não sabe os perrengues, né? Não consegue ir no banheiro, não consegue comer, faz material e o material não sai no dia, no prazo, dá problema. É isso mesmo. Mas eu queria que você pensasse aí alguma particularidade. Pode ser um fato engraçado, pode ser alguma curiosidade que você acha legal contar para as pessoas. Michel Temer contou, Ricardo Nunes, Renata Abreu aqui contou uma que é sensacional. Passou um cara o dia inteiro com ela na van, aí no final do dia fala assim, mas quem que é? Eu falei assim, eu não sei, achei que era você que tinha colocado na van. O cara passou o dia inteiro na van. Ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Então, vou pedir para o pessoal, para a produção, passar a vinheta aqui e a gente volta a falar. Pessoal, vinheta, histórias de campanha. Qual uma história de campanha de todas esses mundos? Porque a gente fala vereador, deputado, mas você fez campanha para ajudar o governador, ajudou o presidente. Tem alguma particularidade, alguma coisa engraçada para compartilhar conosco? Olha, tem várias, sim, várias. Afinal de contas, foram 8 eleições disputadas, sem contar aquelas que eu participei diretamente, como, por exemplo, a eleição do Kassab para prefeito aqui de São Paulo. Mas logo na minha primeira eleição para vereador, eu não conhecia muito bem a organização da agenda de uma campanha. E eu tinha um comércio em Mogi das Cruzes, uma loja. E nos sábados, a partir do momento que eu fechava a loja, 12h30, 1h, 2h, eu saía para visitar eleitores. Ia de casa em casa, visitando eleitores, levando as minhas propostas, a ideia de ser vereador e pedindo o voto. Mas num desses sábados, era por volta de 11h, 11h30, passou um amigo meu da loja vizinha, falou, Marco, abriu um restaurante novo aqui em Mogi que tem um leitão a pururuca maravilhoso. Vamos lá almoçar? Eu falei, mas eu vou sair 2h, 1h30 para a campanha. Aí eu olhei no relógio, 11h30, 15... vamos, meio-dia nós vamos almoçar. Falei, assim, eu almoço, porque quando você está em campanha, é o que você falou, você sai de manhã, ou você vai comer demais, ou vai passar fome. É isso. Você não tem meio termo. Não tem. Porque ou você vai em 4 compromissos que você vai ter que comer nos 4, ou você vai em 4 compromissos que não vai ter nenhum copo d'água. Mas então, o nosso amigo falecido, Bruno Covas, falava assim, quando tem comida, aproveita para comer, porque você não sabe quando vai ser a próxima. E eu pensei exatamente assim, eu vou sair a tarde inteira para a campanha, o dia inteiro, vou chegar só à noite em casa, quer saber, vamos almoçar e vamos experimentar esse leilão a pururuca.
E nós fomos lá num restaurante que tinha aberto na cidade, chamado Trivial. E eu realmente adorei o leitão à pururuca, assim. Mas comi demais, mas muito, estava muito gostoso. Tutu de feijão. E vai com fome, arroz, né? Mas eu falei, olha, estou abastecido para o resto do dia. Estou alimentado. Quando o pessoal que me acompanhava, uma secretária e um assessor, passaram a 1h30 para me pegar na loja, eu entrei no carro, vamos embora para o primeiro compromisso, vamos. Aí eu perguntei para a Marisa, que era minha secretária na época, escuta, qual que é o nosso primeiro compromisso? Ah, vereador, é o almoço de noivado do Sidney. Eu falei, o quê? É o almoço de noivado do Sidney. O Sidney era um colaborador nosso da prefeitura, da época que eu era secretário de Indústria e Comércio. E ele estava me apoiando para vereador, ia ficar noivo e era um almoço. Eu falei, não brinca comigo. Almoço não, é um almoço. Então nós saímos e fomos direto para o almoço. Quando eu cheguei lá, uma mesa farta. E o Sidney com a mãe, que era na casa da mãe dele, olha, Marco, nós não deixamos ninguém almoçar ainda para a gente poder almoçar juntos. Estávamos aguardando você. Sinal desfeita, né? Não, mas só de olhar aquela comida eu já comecei a suar. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco vamos almoçar, rezamos ali e tal. A mãe dele, a mãe do Sidney, do noivo, me fez um prato. Mas ela me trouxe um prato, Wilson, que tinha maionese, tinha pernil, tinha farofa, tinha tudo. Tudo. Olha, eu não sei como que eu comi aquele prato, porque eu tinha que comer, não podia não fazer. E ainda a mãe... Meu Deus do céu. E a hora que eu terminei, ela quer mais. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Quer repetir? Come mais, menino. Mas você não gostou? Eu adorei. Almocei 2 vezes seguidas, foi E isso são os perrengues de campanha, porque teve vezes que nós passamos fome também. Passo fome. Campanha não é fácil. E depois de toda Depois que passa é engraçado. Depois que passa é engraçado. Depois que passa é engraçado. Depois de toda essa sua trajetória, porque é uma trajetória de sucesso, né? Você imaginar, você passou... Não passou pelo governo de estado como governador, mas foi vereador. Você completou um ciclo. Sim. Né? E agora... você assume a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é um fiscalizador. Fiscaliza as contas do Estado e dos 644 municípios, menos a capital. Perfeito. Para quem não entende a importância ou o papel do Tribunal de Contas, como que você consegue explicar? Olha, de uma forma muito simples e muito clara. O Tribunal de Contas, constitucionalmente, está com a atribuição de fiscalizar o emprego dos recursos públicos em 644 municípios do Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, todas as secretarias do governo do Estado de São Paulo, todas as fundações, autarquias, empresas públicas do Estado de São Paulo, enfim, aonde tiver dinheiro público, o Tribunal de Contas é o auditor para ter convicção de que aquele recurso foi bem empregado. Além disso, ele é o fiscal da administração pública. Por exemplo, quando uma prefeitura vai abrir uma licitação para contratar uma empresa para fazer a obra, os critérios daquele edital, daquela licitação, são de autonomia do Tribunal de Contas fiscalizar. Qualquer valor. Além disso, o Tribunal de Contas ele acompanha a operacionalização da Prefeitura Municipal ou do Governo do Estado ou das empresas. E o que significa isso? Que o Tribunal de Contas está se moldando, está avançando, está se qualificando cada vez mais para ser um indutor de políticas públicas de qualidade. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele está na vanguarda desse processo, desde que ele criou o Índice de Efetividade da Administração Pública. E é aonde eu dedico a minha vida. Fiz administração de empresas, fiz mestrado em gestão pública e acho que a minha colaboração com a parte prática de ter ocupado tantos cargos públicos, com o conhecimento acadêmico, defender boas políticas públicas. Vamos pegar um exemplo de uma só? Isso. A escola em tempo integral. Certo. Nós todos defendemos a escola em tempo integral. Todos queremos fazer uma escola em tempo integral para que uma criança tenha a oportunidade de acesso ao conhecimento. Nós não podemos segregar na infância crianças que vão dar certo na vida e crianças que não vão ter oportunidade profissional em função da carteira do pai e da mãe. Hoje, uma criança que vai para a escola pública, Wilson, e ela não tiver o complemento educacional, por exemplo, da língua inglesa ou de informática, qual a condição que essa criança vai ter na idade adulta igual a mesma de concorrer? Oportunidade que as crianças
que o pai paga uma aula particular. Particular, é isso. Precisa ter. E na escola em tempo integral, você vai conseguir dar essas oportunidades. Primeiro, de acesso ao conhecimento. Segundo, de uma alimentação de qualidade através da merenda escolar. E terceiro, colaborando com essa família para que o pai e a mãe que hoje trabalha para colaborar com o orçamento familiar possam fazê-lo com tranquilidade, sabendo que o filho está na escola e não na rua, Isso e não na casa da avó, na casa da sogra. Não, tá? você tira o perigo da criança ficar o dia inteiro na rua enquanto os pais e as mães trabalham. Porque agora, o perigo não é só o perigo de vida, né? O perigo de se envolver com um monte de coisa errada. Isso. Agora, o Tribunal de Contas, o ano passado, esse ano, aliás, fez uma grande avaliação das escolas em tempo integral do Estado de São Paulo. E, obviamente, que encontrou inúmeras dificuldades, que podem ser traduzidas agora num manual de boas práticas elaborado pelo Tribunal de Contas, para que todos os municípios ou todas as escolas tenham parâmetros mínimos para cumprir, padrão, para poder colocar os seus alunos em tempo integral e poder fazer com que isso seja verdadeiramente uma oportunidade de desenvolvimento educacional para as crianças. Eu vou me dedicar muito à política da educação como indutora de boas práticas nos municípios. Então, o Tribunal de Contas tem o seu papel fiscalizador, controller, acompanhamento da execução orçamentária de cada município, tem o seu papel de fiscalizador dos atos da administração licitatórios, por exemplo, contratuais, aditivos contratuais. Mas, além disso, e é o que me motiva acima de tudo, é ser um indutor, um arauto das boas novas, da política pública que possa dar resultados. Na saúde é a mesma coisa, nas parcerias público-privadas, nas PPPs. Hoje nós temos a maior administração da saúde do Estado, a maior administração de alguns serviços públicos com PPPs, o que eu sou favorável, mas precisam existir métricas para saber o quanto esta PPP ou esta privatização ou esta, enfim, parceria está dando resultado para a população. Como que se divide a fiscalização por município? Vocês se dividem por região ou é sorteio? O tribunal, são duas coisas que se complementam. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem 20 regiões administrativas, onde existem os escritórios regionais, que fiscalizam aquele grupo de municípios que estão vinculados àquela administração regional. Quando um processo de uma dessas administrações regionais chega ao tribunal por sorteio eletrônico, e equiparando, buscando a isonomia na quantidade, os 7 conselheiros, somos apenas 7, são atribuídos da responsabilidade daquela fiscalização, seja das contas municipais do prefeito, ou seja de uma ação administrativa que precisa ser validada pelo Tribunal de Contas. Você já acostumou a ser chamado de conselheiro? Se eu pegar aqui no corredor, você estiver indo para o elevador, eu falar conselheiro, você vira ou ainda... Eu ainda estou fazendo uma mudança de mapa mental, eu ainda não fiz a transição. Se eu gritar deputado no corredor, eu tenho certeza eu vou olhar. Mas eu estou ainda fazendo uma mudança. E é óbvio que essa mudança ela é gradativa. Se de um lado eu não posso mais ter uma atividade político-partidária, eu renunciei ao meu partido no dia que eu assumi a cadeira de conselheiro. Eu fiz parte durante a vida toda, fundei o partido PSD. Hoje me desfiliei do partido. Então, a minha atividade partidária está encerrada no momento que eu assumo a cadeira de conselheiro. Mas a minha atividade política, não. Até porque, quando eu deixo o partido, eu deixo uma parte. Isso. Partido é parte. Eu representava uma parte do Estado de São Paulo dentro de um partido. A partir do momento que eu saio do partido, eu saio da parte e vou para o todo. Hoje eu olho para os 644 municípios do Estado de São Paulo. Como conselheiro, eu não faço mais parte, eu cuido do todo. E é isso, essa transferência que eu vou fazer, respeitando aquelas pessoas que caminharam comigo durante tantos anos na atividade partidária, mantendo contato, mantendo as amizades, sem que essas relações atrapalhem ou tenham qualquer contato com a atividade de conselheiro, onde a minha isenção está preservada e deve ser a primeira a ser defendida, a isenção de um conselheiro. Você disse atividade política.
Portanto, você não vai abandonar a atividade política. Você gosta da política. Pelo contrário, eu vou me dedicar cada vez mais à política das boas práticas da administração pública. Administrar uma cidade é fazer política do entendimento das minorias, das necessidades da maioria do município, dos investimentos em asfalto ou saúde. Isso é fazer a gestão pública através da política. O que eu me afasto, e isso está muito claro na minha mente, é da política partidária, fazer partido, ser candidato nas próximas eleições. Isso hoje está afastado da minha vida e eu me dedico ao todo, à política da gestão pública. Para chegar a conselheiro, não é fácil, né? É uma articulação, né? Você deve ter acordado um dia achando que era conselheiro, outro dia achando que não era. Tem dia que você nem acordou, porque você dormiu conselheiro e ficou... Virou a madrugada, Sim. Tem uma certa ansiedade. Mas você teve apoios importantes, por conta de toda a sua relação, de toda a sua capacidade. Teve apoio do governador Tarcísio, que, enfim, não sei se foi ele que nomeou. Não, a Assembleia, né? A minha Assembleia cadeira aprova, da Assembleia né? Legislativa, isso. A Assembleia aprovou. Mas ele participou da articulação. Teve o apoio do Gilberto Kassab, presidente do PSD, a qual você era o deputado federal, e eu sei o carinho que ele tem por você. E teve o apoio também do Valdemar Costa Neto, que eu quero fazer um parênteses, porque o Valdemar, eu sei que ele tem um carinho por você e você por ele. O pai do Valdemar foi prefeito, né? E eu fui vereador com o pai do Valdemar. E quando o pai do Valdemar passou algumas dificuldades, você acolheu o pai do Valdemar, não foi isso? Por isso que ele tem esse carinho todo? Não que eu tenha Não acolhido, era não. isso? Pelo contrário. Quem me acolheu foi o pai dele, né? Porque na minha primeira incursão como vereador, no mandato de 96 a 2000, o Valdemar Costa Filho, pai do Valdemar, era prefeito de Mogi das Cruzes. E ele foi prefeito de Mogi por 4 mandatos, quando não havia reeleição. Então ele foi prefeito, indicou o sucessor, voltou a ser prefeito, veio o sucessor 4 vezes. Então, ele mandou em Mogi das Cruzes como prefeito durante 40 anos. E na última gestão, eu tive a oportunidade de ser vereador. E eu tinha, pelo Valdemar Costa Filho, uma admiração verdadeira, um gostar verdadeiro, porque ele realmente era uma pessoa acima de qualquer média que você possa imaginar que um prefeito possa ter. Ele fez grandes obras, como, por exemplo, a Mogi Dutra, a Mogi Bertioga, que hoje é usada por todos os paulistas e brasileiros para ir ao litoral de São Paulo. Ele era um prefeito arrojado, empreendedor, que talvez nos dias de hoje encontrasse uma tremenda dificuldade, porque ele abriu a Mogi Bertioga com um trator, derrubando árvore e fazendo obra no município vizinho. Hoje você não consegue tirar grama do Hoje você chão. não consegue fazer mais nada. Então, o que está correto, não estou dizendo não. mas estou dizendo o seguinte, eram outros Era tempos. outra realidade. Outra realidade. E ele realmente era muito despojado. E eu o admirava pelo jeito franco, sincero, transparente de ser. Se você me permite, eu quero contar só uma passagem muito interessante para que todos que estão nos acompanhando entendam o que era um prefeito de antigamente, despojado de qualquer necessidade de agradar todo mundo. Ele construiu a rodovia Mogi Bertioga. Então, os paulistanos, começaram a utilizar, ao invés de ir pela Anchieta e pela Imigrantes, iam pela rodovia Ayrton Senna, desciam ali a Mogi Dutra. Mogi. Só que a Mogi Dutra chegava num ponto da cidade e a Mogi Bertioga iniciava-se do outro lado da cidade. Tinha que atravessar a cidade. Tinha que atravessar a cidade. E Mogi das Cruzes é uma cidade de 463 anos, uma cidade de ruas estreitas, uma cidade muito difícil de você cruzar. Hoje tem lá uma grande perimetral, Isso. que aliás foi o Valdemar Costa Filho que iniciou. Mas naquela época, do início da rodovia Mogi Bertioga, não. As pessoas cruzavam ali pelo centro de Mogi das Cruzes. Década de 80. E uma vez o prefeito Valdemar está lá na prefeitura e o jornal Folha de São Paulo faz uma entrevista com ele, querendo entrevistar o prefeito. Pois não. E ele atendeu a ligação. Prefeito Valdemar, que é da Folha de São Paulo, nós estamos aqui com diversos leitores que escreveram para o jornal relatando as péssimas condições de Mogi das Cruzes para acessar a rodovia Mogi Bertioga. Quando se chega a Mogi, para atravessar Mogi, as ruas estão estreitas, escuras, esburacadas, sem sinalização. Os motoristas se perdem pelo meio do caminho para acessar Mogi Bertioga. O que o senhor poderia, como prefeito de Mogi das Cruzes, dizer aos nossos leitores?
vá pela Anchieta. E acabou a entrevista. E acabou a entrevista. Então, né? ele era um camarada assim, muito espontâneo. No dia seguinte saiu no jornal. Prefeito Valdemar manda os motoristas irem pela Anchieta. Não, mas isso, tirando a brincadeira, era uma espontaneidade que não existe mais hoje, né? E ele realmente fez uma lenda na cidade de Mogi das Cruzes. E quando eu era vereador no último mandato dele, prefeito, ele meio que me adotou como um vereador. E às vezes eu ia lá despachar com ele no gabinete da prefeitura e eu falava, prefeito, obrigado, viu? Ele falou, obrigado não, senta aí, fica aí. Você não quer ser prefeito? Vai aprendendo. E eu passava o dia com ele lá, almoçava com ele, e ele queria que eu ficasse assistindo. Te adotou. Ele me adotou. E nisso também, obviamente, eu me aproximei do Valdemar Costa Neto, que é o boy, o filho do Valdemar Costa Filho, como amigo. E de lá para cá nós temos uma amizade muito grande. E quando eu fui prefeito de Mogi das Cruzes, ele, deputado federal, ajudou muito a cidade. Nós construímos muitas obras juntos, graças à interveniência do Valdemar Costa Neto em Brasília e eu, prefeito de Mogi. Como também fiz muita coisa importante com o Gilberto Kassab, ministro do governo federal, e eu, prefeito de Mogi. Certa vez... Gilberto, ministro das cidades. Cidades. Certa vez alguém me perguntou, ô Bertal, olha, o que você fez ali no seu governo de prefeito de Mogi, que é tão lembrado até hoje? As pessoas comentam lá que a cidade era uma antes, uma depois, enfim. E eu digo o seguinte, o meu grande mérito foi ter tido a capacidade de formar grandes equipes, boas equipes, que trabalharam apaixonadas por Mogi das Cruzes. E ter feito boas amizades. Você é um gestor descentralizador ou você é um... Não, eu sou um gestor que acompanho tudo minuciosamente, não a ponto de centralizar, mas a ponto de intervir em tudo, para dizer o que precisa ser feito. Acompanho a execução e cobro os resultados. Você foi um prefeito de gabinete ou um prefeito de rua? Não, totalmente de rua. Fazendo, claro, o gabinete enquanto era lógico. Importante fazer, mas presente na cidade, visitando o bairro, visitando rua, almoçando nas escolas para aferir a qualidade da merenda escolar. Então, modéstia à parte, Wilsinho, eu conheço a gestão pública porque fiz dela a minha meta de vida. Então, estudei para ser e vivenciei a administração pública. Voltando. Apoio Tarcísio, apoio Kassab, apoio Valdemar Costa Neto. Inclusive, em alguns momentos, até em atrito, um pouco o Bolsonaro e o André Mendonça, que tinha um outro nome em mente para indicação. Inclusive, o André Mendonça um pouco mais contundente na sua vontade. Foi muito difícil a articulação? Olha, é difícil a articulação para ser um conselheiro do Tribunal de Contas? Eu não vejo essa disputa, porque eu não tinha nada a ver com isso. Eu apenas era uma pessoa que estava ali pleiteando a indicação para o cargo de conselheiro. Claro que é natural, é justo, é correto que outros também façam o mesmo pleito. E aí há um convencimento. Mas, sem dúvida nenhuma, o apoio do Valdemar Costa Neto, que neste momento tem o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o deputado André do Prado, e tem a maior bancada dentro da Assembleia Legislativa, com 19 deputados estaduais, fez toda a diferença. E a decisão do presidente André de abraçar a nossa indicação, de lutar por ela e de buscar mais envolvimento e mais participação, é claro que foi fundamental. Assim como do Gilberto Kassab, que tem um bom trânsito com todos os partidos políticos. E a palavra final não é que seja uma indicação do governador, é uma indicação da Assembleia Legislativa. Mas o governador tem o poder do veto, tem o poder de não indicar, tem o poder de não sancionar. Enfim, o governador Tarcísio aqueceu com muito grado, pelo menos foi o que me retratou, esta indicação do meu nome realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E eu fico muito feliz, porque eu tenho 30 anos de vida pública. E como nós falamos aqui até agora, Elcinho, passei por todos os cargos que a vida pública pode oferecer no âmbito estadual. Não cheguei a governador, nem a vice-governador, nem a senador, mas todos os cargos. Pouquíssimas carreiras têm uma carreira como esta. Estar no tribunal hoje é um coroamento.
É um atestado de idoneidade, é um atestado de boa qualidade, bons serviços prestados. Então, eu fico muito lisonjeado para dizer para minhas filhas, para meu filho, para meus netos, a capacidade que eu tive durante 30 anos de ser um político absolutamente correto, o que me credenciou a chegar à função de conselheiro do Estado de São Paulo. Sua experiência legislativa te ajuda como conselheiro? Vai te ajudar? Sua experiência técnica no legislativo? Você consegue trazer boas experiências para dentro do tribunal? Olha, eu conheço o legislativo nas suas 3 esferas: vereador, deputado estadual e deputado federal. Conheço o executivo na sua principal área de articulação e de execução, que é a prefeitura municipal. Portanto, essas ações, elas colaboram muito, porque eu penso como a cabeça de um parlamentar, eu penso como a cabeça de um executivo, eu entendo o que eles estejam fazendo ou o que eles estejam também tentando explicar. Eu imagino que a minha vivência na área pública vai somar muito ao Tribunal de Contas por uma questão importantíssima. O tribunal é composto por 7 conselheiros que fiscalizam o metrô, que fiscalizam a Sabesp, que fiscalizam todas as empresas públicas. É preciso ser plural. Qualquer tendência majoritária pode ser perigosa. Você não pode ter um tribunal de contas formado só por promotores públicos. Você não pode ter um tribunal de contas formado só por prefeitos municipais. Então, a mescla destas atividades, jurídica e gestão pública, é que farão com que o tribunal seja o mais próximo possível da justiça e do equilíbrio que a avaliação exige daquela corte que está ali estabelecida. Ser fiscalizador não é fácil, né? Que nem mãe cobrando toda hora o filho para estudar, né? Para encaminhar, né? Às vezes, mãe, me deixa quieto aqui hoje e tal. Você acha que os governos, e aí o governo, a prefeitura, entende essa fiscalização do tribunal, ou eles... Puta, vem o Tribunal de Contas aqui, eles entendem a importância do tribunal? Olha, eu acho que entendem, até porque a participação de prefeitos, advogados de prefeitos, procuradores municipais, nas sessões do Tribunal de Contas, buscando esclarecer aquilo que às vezes não é compreendido na letra fria de uma petição, é muito importante e acontece com frequência. Então, isso demonstra o respeito, o apreço e a necessidade de esclarecimento. Agora, quando há um mal feito, quando há algo errado, e é claro que infelizmente isso há, também não precisa explicar, porque o gestor já sabe que ele fez errado. Então, ele já espera a mão firme da fiscalização. Como que você acha que você pode ajudar de forma contínua que o tribunal se capacite ou que a operação do tribunal melhore cada vez mais? Da forma que eu acabei de comentar com você, sendo um indutor de políticas públicas, seja um formulador. Então, por exemplo, nós dos 644 municípios que temos no estado de São Paulo, tirando a capital, eu acredito que 500 deles não tenham capacidade técnica para gerir com a necessidade que se faz presente. Por que não tem a capacidade técnica? Porque são municípios muito pequenininhos, Wilson. Municípios que não conseguem contratar técnicos com os salários diminutos que pagam para fazer uma política pública, para fazer uma obra, para fazer uma engenharia, para fazer uma contabilidade. Portanto, o Tribunal de Contas pode ser um entregador dessas políticas públicas já padronizadas e com as métricas estabelecidas para serem executadas pelos municípios. E até facilita a fiscalização. Claro! Olha aqui, é assim que se faz uma escola em tempo integral. Dá a fórmula pronta que esses municípios de pequeno porte vão ter condições de executar com muito mais precisão. Lembrando que o prefeito não foi eleito para ser o assessor técnico da prefeitura. Ele foi eleito para ser o gestor político entre a gestão pública e a população. Muitas vezes ele não consegue formar uma equipe técnica por não ter o preparo ou não ter a condição da prefeitura em arcar com essa tecnicidade. E aí acaba ferindo em ações irregulares. Mas eu preciso partir do princípio da boa-fé. Eu preciso me nortear pela boa-fé, Wilson, senão eu desisto do mundo. Desiste. Eu não posso continuar criminalizando a vida pública ou a política, porque nós estaremos sempre afastando as pessoas de bem do cargo de ser prefeito.
Na década de 50, 60, 70, quem eram os prefeitos das cidades? Era um médico respeitado, era o juiz, era o promotor que deixava de ser promotor, era o grande empreendedor, era um professor, porque ser prefeito era uma autoridade de respeito em cada município. Hoje, infelizmente, com a criminalização que se atribuiu à vida pública, deixou de ser. E as pessoas se afastam. E é isso que nós desejamos que não mais aconteça. E que alguém que empreendeu na cidade, que se formou no município, que alcançou uma posição de destaque na medicina, venha para a política colaborar com a gestão da cidade. É isso que nós desejamos. Para isso, eu parto do princípio da boa-fé, até que se prove o contrário. E falando em política, vamos falar em política municipal Mogi das Cruzes. Você virando conselheiro, abre um buraco de espaço para as pessoas, porque você é a maior liderança do município, uma grande liderança no Alto Tietê. Acho que o federal tem outro. Federal era o Valdemar Costa Neto. É o Valdemar. E depois o Junge foi deputado federal. Mas o Valdemar não é mais não é mais deputado. Não, estou dizendo assim, quem representava hoje você é a grande Mogi liderança, era Valdemar Costa Neto, com a saída do Valdemar, Junge Abe, com a saída do Junge, Marco Bertaioli. E agora, eu não sendo candidato, nas próximas eleições nós teremos algum mogiano que vá poder ser eleito deputado federal e representar Mogi no parlamento. Ou seja, principal liderança do Alto Tietê na Câmara Federal e principal liderança de Mogi. E abre um buraco, porque, querendo ou não, você estando deputado, você era sempre lembrado como possível candidato a prefeito. Perfeito. Você não podendo mais, por conta dessa sua das nova função, restrições da nova função, abre um buraco. Primeiro, deve ter uma fila de gente querendo ser apadrinhado pelo Marco Bertaioli. Segundo, se antes tinham que ter a bênção do Marco Bertaioli, agora então que virou conselheiro, aí você vai virar a grande liderança. O seu grupo político, o Marco Bertaioli, já tem um nome para a sucessão? O prefeito é o candidato? Olha só, a primeira atitude minha no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando lá cheguei, foi me declarar impedido de julgar e votar em qualquer processo que diga respeito a Mogi das Cruzes. Pois é lá que eu moro, é lá que eu fui prefeito e é lá que eu tenho as minhas análises políticas. Portanto, seria um conflito eu estar votando ou analisando qualquer aspecto administrativo da cidade de Mogi das Cruzes. Portanto, já estou isento para poder falar sobre Mogi. Segundo, o primeiro diploma que eu recebi na minha vida foi no dia 30 de abril de 1968, na maternidade Mãe Pobre, uma maternidade pública na cidade de Mogi das Cruzes, aonde eu recebi o meu diploma de mogiano. Esse ninguém me tira. E é a cidade onde eu vivo, é a cidade onde eu crio meus filhos, meus netos, é a cidade que eu amo. Tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e estou indo para o 2º neto. Então, é impossível as minhas relações de amizade, seja na associação comercial, ajudando a Santa Casa, ajudando as creches que cuidam da cidade. Eu vi esse final de semana, você estava na festa do Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Como que eu vou deixar de ter uma participação cidadã na cidade de Mogi das Cruzes? Então, isso não existe. Portanto, exatamente para que não paire algum tipo de confusão, eu já me declarei impedido, não analiso nada de Mogi das Cruzes, mas tenho uma vida cidadã, participativa. Aliás, como todos devem ter para que a sua cidade melhore. Tem residência e mora lá. Claro, então a minha vida é lá. O time de futebol lá do União é o que eu assisto. O time da cidade de basquete fui eu que criei. E assim sucessivamente. Então não tem como você desvincular. Agora, é natural que no ano que vem, que são um ano de eleições municipais, as pessoas que compartilharam comigo tantos anos de vida pública partidária tenham um candidato. As minhas funções me impedem de entrar na campanha, de estar na televisão fazendo horário eleitoral gratuito. Certo. Isto eu não posso mais. Mas é óbvio que as pessoas com as quais eu me relaciono, elas ocuparão esse espaço. Pode fazer caminhada na rua com um candidato? Não. Com um candidato eu não posso participar. Nada. Na atividade partidária eu não posso estar. Nem campanha política? Não posso e estou abrindo mão disso. Mas esse grupo do qual eu sempre participei, que envolve lá muitos vereadores, muitos empresários da cidade, muitos políticos, como Valdemar Costa Neto, como tantos outros,
terão uma candidatura e eu tenho absoluta convicção que será uma candidatura capaz de devolver Mogi das Cruzes ao rumo que nós acreditamos que seja o melhor para uma cidade. Uma cidade comandada por quem vive na cidade e não uma cidade comandada por aqueles que não vivem no município, como é o caso dos dias de hoje. Então, eu imagino que esse meu grupo, que eu participei tanto tempo, tenha condições de ter um nome absolutamente à altura para poder representar a todos nas eleições do ano que vem. Ou seja, não é o prefeito não é candidato desse grupo. Não, o prefeito não é o candidato desse grupo. Já tem um nome? Ou tem alguns nomes que você pode ir só? Olha, estamos conversando. Tem vários nomes que se colocam pretendentes a essa classificação. Mas, Wilson, como eu não estarei no grupo que vai escolher, eu me sinto numa condição ruim de dizer quais são os nomes. Tem vários. Você não vai estar no dia a dia da rua da campanha. Mas a decisão vai passar pelo Marco Bertaioli. Não me coloque também a responsabilidade. Eu estou me colocando candidato a Mogi, porque eu sei que essa decisão vai passar por você. Não me coloque tamanha responsabilidade. Eu sou apaixonado por Mogi das Cruzes, todo mundo sabe disso. E eu cunhei um termo lá que é muito famoso. É mogianidade. Então, eu tenho absoluta convicção que esse grupo ao qual eu participei durante tantos anos, saberá escolher um candidato que devolva a Mogi das Cruzes a mogianidade perdida. Outro dia eu vi até o Rodrigo Gambale se colocando como opção. Ele não é. Ele é de Mogi? O Rodrigo é de Ferraz e Vasconcelos, mas parece que nasceu em Mogi, mas a vida dele é em Ferraz. É um bom candidato, e é óbvio que ali no Alto Tietê, todos que estão candidatos veem um espaço aberto em Mogi das Cruzes, porque é uma cidade muito grande, 500 mil habitantes, 350 mil eleitores, arredondando os números, como um potencial gigantesco. E é ótimo que seja assim, Wilson, porque a renovação ela é absolutamente saudável. A experiência acumula, renova-se e vamos juntos defender a região. O mogiano vai... Aí é uma curiosidade minha. Pela proximidade. O mogiano vai mais para o litoral sul ou mais para o litoral norte? Porque é a mesma estrada, né? Mas o mogiano usa o litoral norte de São Paulo. O litoral está dividido ali na cidade de Santos. De Santos para Peruíbe, Mongaguá, litoral sul. De Santos para Caraguatatuba e Ubatuba, litoral norte. O litoral norte, iniciando ali em Bertioga, é a grande praia dos mogianos. Por isso que o prefeito Valdemar Costa Filho, com tanto arrojo, abriu esse caminho entre Mogi das Cruzes e Bertioga com a estrada Mogi-Bertioga. Por que eu fiz a pergunta? Nós estamos chegando próximo do final. Aí eu quero conhecer um pouco mais do Bertaioli, não conselheiro, não deputado, que é o Bertaioli de final de semana tentando relaxar. O que você faz? Só faz política? Primeiro, não, eu conheço o Kassab. O Kassab, para ele relaxar, é fazer política. Ficar atendendo as pessoas o dia inteiro, de sábado, de domingo. Uma vez o prefeito de Mogi precisava falar com o prefeito de São Paulo, Kassab. E aí, porque nós tivemos um mandato que foi coincidente. Aí eu liguei para o Kassab, ele falou, Marco, podemos tomar um café da manhã, domingo, em casa? Eu falei, claro que podemos. Que horas? 9 horas. 9 horas eu estou lá. Cheguei lá, 9 horas na casa dele, e tomamos um café da manhã, e eu reparei que do lado tinha uma listinha de hora em hora, todas as pessoas que ele ia atender durante o domingo. E aí nós começamos a conversar mais informalmente. E ele já era prefeito, eu tinha sido eleito prefeito. E o Kassab, então, passou a me dar conselhos do que era correto fazer como prefeito. Então ele me disse, olha, Marco, na segunda-feira administra a sua agenda para atender os secretários municipais. Na terça-feira, organize a sua agenda para atender vereadores. Na quarta-feira, organiza para cuidar de grandes projetos da cidade. Na quinta, visite os bairros, vá para a rua. Na sexta-feira, venha para o governo de São Paulo defender Mogi. No sábado, visite a cidade. E no domingo, você precisa descansar. Você precisa relaxar, não atenda ninguém, não faça política, para que na segunda-feira você possa estar disposto. Faça como eu faço. Eu falei, ô Kassab, mas e essa agendinha aqui? Hoje é domingo. O dia inteiro aqui você vai atender gente? Não. Isso aqui são só amigos. Domingo eu atendo só os amigos. Não, o Kassab é 24 horas por dia. Outro dia eu fui na casa dele, era 7 horas da manhã. Não lembro se era dia da semana, mas eu acho que era sábado de manhã. 7 horas. Aí veio uma senhora... Abrir a porta? A porta lá e tal, e trouxe o café. Aí eu falei assim, não, espera, ver se ele não quer comer alguma coisa, né? 7 horas da manhã.
Ela falou assim, Ilcinho, 6h30 já teve um café da manhã com um monte de gente. Essa é a agenda do Kassab. Não, mas voltando para o Bertaioli, o que o Bertaioli faz quando não é o conselheiro ou não é o deputado? Olha, esse é um ponto muito importante que eu imagino que a minha vida possa mudar daqui para frente com um pouco de qualidade. Nos últimos 30 anos, como político partidário, eu ocupei os finais de semana em detrimento de mim mesmo e da minha família para estar nos municípios, visitando os correligionários, entregando obra, anunciando emendas. Então, a minha rotina era estar visitando algum município no sábado ou andando na minha Mogi das Cruzes no domingo. Então, eu nunca tive um final de semana que eu pudesse programar. Hoje, na função de conselheiro, eu vou ter um pouco mais de liberdade nos sábados e nos domingos. Então, esse é um grande prazer que eu vou ter daqui para frente de poder dedicar o final de semana à minha família. Você gosta de praia? Ou ir para praia, churrasco? ou fazer um churrasco com os meus filhos, ou brincar com meu neto. Eu vou ter um pouquinho mais de liberdade daqui para frente para ficar com a família, que é algo que eu adoro. Quais os valores, para encerrar, quais os valores que você tem deixado para os seus filhos e para os seus netos? Primeiro é o valor da transparência, da dedicação, de realizar. Quando você inicia a sua vida, você tem duas opções para fazer. Ou você vai criticar aqueles que realizam e vai ficar numa situação passiva, observando o mundo acontecer, ou vai arregaçar as mangas e vai à luta. Então, eu acho que, por mais que eu fale, o exemplo que eu dou aos meus filhos e ao meu neto é o mais importante. Quantos é de anos alguém. tem os netos? O mais novo tem 2 anos e meio e agora vai nascer a Martina, que está vindo aí, está a caminho. É empreender na vida. Por isso que eu disse no começo para você que eu sou um empreendedor. Ora empresarial, ora na vida pública, eu sou um empreendedor. E se você for procurar no dicionário o que significa a palavra empreendedor, você vai encontrar uma definição muito singela. Diz o seguinte: empreendedor é quem realiza. Quem empreende é quem está realizando algo. Eu tenho uma definição de vida um pouco diferente para essa palavra empreendedor. Empreendedor é todo ser humano que não perdeu a capacidade de sonhar e possui a coragem necessária para colocá-lo em prática. Então, eu sou uma fábrica de ideias, Ilcinho. Eu não consigo passar 2 dias sem ter uma ideia nova e sem querer realizar algo novo. Então, eu digo que eu sou um empreendedor, alguém que não quer e não quero perder a capacidade de sonhar e de buscar a realização, seja na área que for. Eu acho que esse é um bom exemplo que eu deixo para os meus filhos. Tem algum deles que quer seguir carreira pública? Política? Olha, não, nenhum dos 3. Mas a minha filha mais nova é a que mais se aproxima da vida política, porque ela cresceu com o pai disputando eleições. Os dilemas da política eram discutidos todos os almoços e jantares em casa, e ela participando. Então, eu acho que ela se aproxima mais, é advogada, ela se aproxima mais da vida política, mas não como candidata, isso não. Nenhum dos 3 tem graças a Deus, nenhum dos 3 quer essa carreira. Mas a minha filha mais nova é a que mais se aproxima da vida política, porque ela tem um gosto muito grande e tem uma percepção maravilhosa. Meu filho de 10 anos conviveu campanha de Bruno, conviveu Nora e tal. Nessa última eleição, ele pegou um papel, tem 10 anos, falou assim, vem cá, vamos montar a estratégia da campanha do Rodrigo Garcia. E começou a rabiscar, sabe, o negócio. E é convivência, né? É convivência. Então, acaba vivenciando, né? Você não explica, não ensina pelo que você fala. É pelo que você transmite de exemplo, né? Então, graças a Deus, eu tenho 3 filhos lindos e 2 netos agora. Bertaioli, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso. Sei que a competência que você tem, a clareza, é isso, ser um empreendedor, ser alguém que arregaça as mangas, não é aquele político que fica esperando de forma passiva as coisas. Você vai atrás. Não é por menos que você conseguiu chegar a um Tribunal de Contas que, por mais que possa falar, é muito difícil. Se você quiser, eu te faço uma lista de 10 pessoas que gostariam de ter ocupado essa vaga agora, porque tem aquela discussão, né? Essa vaga é da Assembleia, não é do governo, essa vaga é do governo. Eu já participei do governo, eu sei o quanto é difícil. Então, capacidade, um interlocutor sério que, quando combina, cumpre o que fala. Então, demonstra caráter. Então, você não está lá por acaso, você está lá por tudo que você construiu desde quando você começou a empreender.
E esse é o Coroamento. É isso mesmo. Obrigado por Olha, ter eu vindo. agradeço muito. Parabéns ao seu programa, parabéns ao Política Real Podcast. Fiquei muito lisonjeado de ter sido lembrado por você. Agradeço muito essa oportunidade e estou à disposição. Sempre que se fizer aí necessário ou for alguma pauta que eu possa colaborar, estou inteiramente à disposição. Muito obrigado, Wilson. Obrigado. Obrigado. Para você que nos acompanhou até agora, não se esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. O episódio dessa semana foi com o conselheiro ex-deputado federal mogiano Marco Bertaioli. Espero vocês no próximo episódio. Forte abraço.